Sejam todos bem-vindos ao projeto Nos Passos de Emmanuel, do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, de Itaúna, Minas Gerais. Estamos conversando, dialogando com o livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier. Hoje vamos tratar do tópico 121, Busquemos a Luz. Toda escritura inspirada por Deus é proveitosa para a instrução na justiça. Paulo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Procura a ideia pelo valor que lhe é próprio. Quando a moeda comum te vem às mãos, não indagas de onde proveio. Ignoras se procede da casa de um homem justo ou injusto, se esteve antes a serviço de um santo ou de um malfeitor. Conhecendo-lhe a importância, ou seja, a importância da moeda, sabes conservá-la ou utilizá-la, com senso prático, porque aprendeste a perceber nela o selo da autoridade que te orienta à luta humana. O dinheiro é uma representação do poder aquisitivo do governo temporal a que te submetes, e por isso não lhe discutes a origem, respeitando-o e aproveitando-o na altura das possibilidades com que se apresenta. Na mesma base surgem as ideias renovadoras e edificantes. Por que exigir sejam elas subscritas em sua exposição por nossos parentes ou amigos particulares, a fim de que produzam o efeito salutar que esperamos delas em nós e ao redor de nós? Toda página consoladora e instrutiva é dádiva do alto. Não importa que os pensamentos nela corporificados tenham vindo por intermédio do espírito de nossos pais terrestres ou de nossos filhos na carne, de nossos afeiçoados ou de nossos companheiros. O essencial é o proveito que nos possa oferecer. O dinheiro com que adquires o pão de hoje pode ter passado ontem pelas mãos do teu adversário maior, mas não deixa de ser uma bênção para a garantia de tua sustentação, pelo valor de que se reveste. Assim também, a mensagem de qualquer procedência que nos induza ao bem ou à verdade é sempre valiosa e santa em seus fundamentos, porque usando-a em nossa alma e em nossa experiência, podemos adquirir os talentos eternos da sabedoria e do amor, por tratar-se de recurso salvador, nascido da infinita misericórdia de nosso Pai Celestial. Busquemos a luz onde se encontre e a treva não nos alcançará. Bom, então nós temos aqui um texto do benfeitor Emmanuel, em que ele começa com uma referência ao texto de Paulo, à carta de Paulo a Timóteo. Toda a escritura inspirada por Deus é proveitosa para a instrução na justiça. Basta imaginarmos o seguinte aqui, primeiro, para que a gente possa começar, o texto de Emmanuel. Paulo é um personagem que nós conhecemos da Bíblia, um grande evangelizador, um grande apóstolo do Cristo, que a partir do caminho para Damasco ele recebe uma luz, ele recebe um chamado. Ele fica cego, inclusive, com essa grandiosidade dessa luz, com essa grandiosidade dessa mensagem. Ali ele vê o Cristo, ele vê a presença do Cristo, a presença do Mestre, e ali nós temos uma mensagem que chega para o Saulo, até então, o perseguidor dos cristãos, o fariseu, o doutor da lei, e a partir dessa mensagem ele se transforma, ele adquire o nome cristão de Paulo e passa a seguir o Cristo e passa a divulgar o Evangelho. Aí depois o resto todos nós já sabemos, que é uma grande oportunidade que ele teve, que nos deu de seguir a Boa Nova. Pois bem, essa mensagem que ele recebeu, essa mensagem iluminada, luminosa, que ele recebeu, essa mensagem grandiosa do Cristo, do próprio Cristo, que falou diretamente para ele, é uma mensagem que com certeza é arrebatadora e ela faz cair do cavalo, sim, ela faz ficar cega, porque
ela faz a pessoa ficar cega, porque ali você tem uma energia enorme, né, na figura do nosso mestre. E essa mensagem, ela precisava ser contundente, sim, ela precisava ser ostensiva, sim, porque afinal de contas, né, a divindade, o nosso mestre, sabia que ele poderia contar com uma figura extremamente importante, intelectual, ele sabia vários idiomas, então havia um propósito divino, um propósito espiritual para o Saulo, né, que depois virou Paulo. E essa mensagem grandiosa mudou a vida dele, mudou a vida de muitos, de todos nós, praticamente, porque a partir dali ele começa a sua peregrinação pelo mundo, né, e passa a poder, além de falar da Boa Nova, também falar do exemplo pessoal dele como exemplo vivo da mensagem do Cristo. Pois bem, só que aqui ele fala o seguinte, que toda a escritura inspirada por Deus é proveitosa para a instrução na justiça. O que ele quer dizer? Que não adianta nós ficarmos esperando por uma luz, por uma imagem que seja também arrebatadora para nós, porque muitas vezes nós não vamos receber, nós não vamos confrontar uma comunicação dessa natureza, dessa magnitude, uma comunicação divina. Muitas vezes não somos merecedores dela. O que ele quer dizer é o seguinte, que toda mensagem, por mais simples que seja no bem, que seja inspirada por Deus, é uma mensagem que pode te provocar efeitos de mudança, efeitos de elevação da sua moral e do seu espírito. Então, aqui a gente já começa com o raciocínio de Paulo, dizendo o seguinte, que toda mensagem inspirada por Deus é proveitosa para a instrução na justiça, é proveitosa para que você possa seguir o caminho do bem, o caminho da justiça, o caminho da retidão, o caminho da boa conduta. E então aqui a gente pensa o seguinte, você está realmente, a partir dessa mensagem, você está vivendo o bom combate, mencionado por ele também, que viveu o bom combate. Ou seja, essa mensagem, por mais simples que seja, ela repercutiu em você, ela conseguiu promover em você uma reflexão sobre a sua vida, sobre o que você está fazendo, o que você pode melhorar para praticar o bem, para praticar o perdão, para praticar o amor ao próximo. E o Emmanuel fala bem disso aí, olha, você está esperando uma mensagem tão grandiosa assim, uma luz imensa, ou você está prestando atenção naquelas palavras simples, naquelas palavras humildes, naquelas palavras daquela pessoa, do nosso irmão em situação de rua, das palavras que nos são dirigidas por uma criança, pelos nossos filhos, uma palavra que nos é dirigida de um vizinho, de uma pessoa que muitas vezes a gente não espera muita coisa dela. Então, esses portadores são extremamente importantes, sim, e muitas vezes são invisíveis aos nossos olhos, né? São pessoas que a gente trata a gente trata como se não existissem nas nossas vidas. E olha só que interessante, às vezes ela é portadora da mensagem que vai transformar a sua vida. A gente costuma esperar sempre uma mensagem dos grandes oradores espíritas, a gente sempre espera e aguarda uma bela mensagem que venha lá do pastor evangélico, que venha lá do padre, e geralmente vem sim, essas mensagens vêm sim. Agora resta saber o seguinte, e quanto a essas outras comunicações que nós recebemos diariamente, de portadores os mais diferentes, os mais diversos que nos circulam aqui, que estão ao nosso derredor. Então aqui ele fala,
por que você tem que esperar sempre alguém, aquela pessoa que a gente sempre espera muito dela, né? Aquele familiar, aquele parente, como o Emmanuel fala aqui. Por que eu tenho que esperar daqueles familiares, daquele parente que tem um discurso bonito, um belo discurso, que tem um bom exemplo, sim, né? Então você às vezes fica esperando que venha alguma mensagem dele, dessa pessoa ou dela, e muitas vezes você se frustra, porque afinal de contas, né, primeiro, que nós estamos no mesmo barco evolutivo, né? Então não adianta você criar uma expectativa grande demais em relação à resolução dos seus problemas, em relação a aquilo que você busca efetivamente na sua vida. Então, aqui quando o Emmanuel fala, toda página consoladora e instrutiva é dádiva do alto. Tudo aquilo que é inspiração, né? Muitas vezes você vê uma mensagem e fala, nossa, que mensagem bela, que mensagem bonita, isso mexeu com o meu ânimo. Quando você vai ver de uma mensagem de uma pessoa simples, de uma pessoa que vem de um ambiente também simples, e muitas vezes ela guarda um tesouro, essa mensagem guarda um tesouro, essa mensagem guarda uma grande reflexão para que você possa ou mudar o rumo da sua vida, ou mesmo para que você possa entender, né? Entender algumas pequenas coisas que o cercam. Bom, ao final, ele fala, ele fala de dinheiro, de moeda, mas ele fala tudo bem, você quando recebe aqui um valor qualquer, você não fica questionando de onde que vem isso aí, né? Que está querendo dizer o seguinte, que essa moeda que você recebe, você vai comprar o pão de cada dia, né? Não necessariamente parar para refletir de onde ela vem, por onde ela pode ter passado, se bem que nos dias de hoje, claro que a gente pensa assim, né, no que isso pode nos causar em relação à Covid, por exemplo, mas o raciocínio dele não é esse. O raciocínio dele, o que ele quer dizer é o seguinte, aquilo que te edifica, você tem que, de alguma forma, aproveitar esse momento. Em resumo, é isso. Que ele fala, assim também a mensagem de qualquer procedência que nos induz ao bem ou à verdade é sempre valiosa e santa em seus fundamentos, porque, usando-a em nossa alma e em nossa experiência, podemos adquirir os talentos eternos da sabedoria e do amor, por tratar-se de recurso salvador, nascido da infinita misericórdia de nosso Pai Celestial. Busquemos a luz onde se encontre e a treva não nos alcançará jamais. E aqui, no final, é importante pensarmos o seguinte, nós precisamos de olhos de ver e ouvidos de ouvir para percebermos todas essas mensagens que vêm do alto e que elas cheguem para nós e que sejam proveitosas sempre. Que assim seja.